Fala pessoal, muito bem-vindos ao canal Tudo é Física. Hoje falaremos sobre simplificação de radicais, também conhecido como extração de fatores dos radicais. Para isso, nós temos que relembrar duas propriedades dos radicais bastante importantes. A primeira, quando eu tenho um radical cujo expoente do radicando é igual ao índice, e esse expoente e esse índice são números naturais, e maiores do que 1, porque eu não posso ter índice 1 aqui, nesse caso eu posso cancelar o índice com o expoente e o resultado vai ser a própria base do radicando. É como se cancelasse aqui. E se eu tiver um radical de índice n de um produto, eu posso separar esses dois produtos. O radical de um produto é igual ao produto dos radicais. Com essas duas propriedades, nós vamos aprender a simplificar radicais. Vamos começar com raiz quadrada de 10 elevado a 3. Eu posso separar o 10 elevado a 3, fatorar como 10 vezes 10 ao quadrado. Para que eu quero 10 ao quadrado? Para que eu possa cancelar com esse radical. Quando eu não tenho índice no radical, lembre-se que subtende que ali tem um 2, ok? Então 10 ao cubo é a mesma coisa que 10 vezes 10 ao quadrado, porque aqui equivale que tem 1. 10 elevado a 1 vezes 10 ao quadrado, repete o 10 e soma 2 mais 1, 3. Agora eu separo. Fica 10, raiz quadrada de 10, vezes raiz quadrada de 10 ao quadrado. Cancelo esses dois aqui, ó. O que é que vai sobrar? Raiz quadrada. Aliás, vai sobrar esse 10 aqui, que eu posso colocar na frente. E o raiz de 10. 10 raiz de 10. Está simplificado. Raiz cúbica de 2 elevado a 7. Raiz cúbica. Agora me interessa que os expoentes sejam 3, para que eu possa cancelar com esse índice. Então 2 elevado a 7 é 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 de novo, ó, dá 6. Ainda falta 1. 2 elevado a 1. Separando, raiz cúbica de 2 elevado a 3. Raiz cúbica de 2 elevado a 3. Raiz cúbica de 2, que é o 2 elevado a 1, tanto faz. O que é que nós vamos ter aqui? Cancela esse com esse. Então o que sobra? 2 vezes 2, sobra 4 aqui fora. 4 raiz cúbica de 2. Raiz quadrada de 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 4. 2 elevado a 3 é o 2 ao quadrado vezes 2. 5 elevado a 4 é o 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Eu vou explicar agora de uma maneira mais simples. Ao invés de você separar, como eu fiz nesses dois primeiros exemplos, tu pode fazer de uma maneira mais rápida, mais direta. Como? Aquele fator que tem o expoente igual ao índice, tu simplesmente tira o expoente e joga para fora a base. O nome dessa técnica é extração de fatores de um radical. Então esse aqui você tira o expoente, joga para fora. Tira o expoente, joga para fora. O que é que vai sobrar lá fora? O 2, o 5 e o 5, multiplicando. 2 vezes 5 é 10. 10 vezes 5, 50. Então vai ficar 50 raiz quadrada. O que é que sobrou aqui dentro? Só o 2. 50 raiz de 2. Eu poderia ter feito essa técnica antes, só que aí você ficaria sem saber por que existe essa técnica. Por causa das propriedades. Tá? Então aqui eu poderia fazer simplesmente isso. Ó. 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 ao quadrado. Tira o expoente, joga para fora o 10. Aí ficaria 10 raiz de 10. Tá aqui, ó. Aqui, tira o expoente, joga para fora. Tira o expoente, joga para fora. O 2 e o 2. Fica 4 lá fora. 4. Raiz cúbica de 2 que sobrou. Tá? Então vamos fazer a partir de agora de forma direta, extraindo os fatores. Agora lembre-se, essa extração de fatores
se deve por conta da propriedade, das duas propriedades do radical. O 45, como é que eu posso simplificar a raiz quadrada de 45? Nesses três primeiros casos, eu já tinha potências. Ali eu não tenho potência, eu tenho um número inteiro, 45. Então você vai ter que primeiramente fatorar o 45. Vamos fatorar o 45 por 3, dá 15. Por 3 de novo, dá 5. Por 5 dá 1. Então eu tenho 3 ao quadrado, ou 3 duas vezes, né? Vezes 5. Então a gente joga para cá, 3 ao quadrado vezes 5. Então eu vou tirar o 3, ó. O expoente 2 é igual ao índice, sai o 3. Fica então simplificado 3 raiz quadrada de 5. 3 vezes raiz quadrada de 5 é a mesma coisa que raiz quadrada de 45. 54. Fatorando 54 por 2. Aqui é raiz cúbica de 54. 54 por 2 dá 27. Por 3 agora dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. 2 vezes 3 elevado a 3. Ótimo, porque para eu poder extrair um fator, o expoente tem que ser 3 mesmo. Porque agora o índice é 3. Então vamos lá. Raiz cúbica de 2 vezes 3 elevado a 3. Esse expoente é igual ao índice, joga fora o 3. Fica como? 3 raiz cúbica de 2. Professor, mas o índice não foi embora? Não, o índice ele só vai embora com o fator que tem índice igual, expoente igual a ele. O outro permanece, como aqui, ó. O 2, ele permaneceu dentro da raiz, você tem que deixar o índice 3 ainda. Aqui, ó, raiz cúbica de 2. Certo? Então, você só tira o expoente do fator cujo expoente é igual ao índice. Os outros você deixa. Então, fica 3 raiz cúbica de 2. Raiz quinta de x elevado a 5, y elevado a 7. A gente pode fatorar o y elevado a 7 com o y elevado a 5 vezes y elevado a 2. Eu tenho que colocar y elevado a 5 para eu poder extrair algum fator. Então, vai embora esse x, vai embora esse y, que tem índices igual a 5. Então, fica xy lá fora, raiz quinta, o que sobra dentro da raiz é o y ao quadrado. Então, é bem simples, é só você fatorar, procurar fatores cujo índice, cujo expoente, melhor dizendo, seja igual ao índice, e você extrair esse fator, tirando o expoente. E deixa esse fator lá fora, multiplicando o radical. Isso é a simplificação de radicais. No próximo vídeo, nós veremos o processo inverso. Se eu quiser colocar o fator que está lá fora, se eu quiser voltar para o radical. Nesse caso, nós teremos uma introdução de fatores no radical. É o que nós veremos no próximo vídeo. Até lá e bons estudos.